Irmãos do Centro Espírita, Casa do Tio Ormindo, meu cordial boa noite, as minhas saudações fraternas, né? E as minhas felicitações pelos 36 anos que a casa está completando, e parabenizo a todos os companheiros da instituição pela abnegação em que conduzem esta casa que tanto acolhe aqueles que buscam, né, as luzes esclarecedoras da doutrina espírita. Hoje nós estamos aqui nesta palestra virtual, né, em decorrência da situação pandêmica que envolve a humanidade, nessa pandemia que nos chega com uma razão muito forte de nos permitir tirar desse contexto de tantas dores, de tanto sofrimento, tantos desencontros, né? Tirarmos lições importantes para nos projetarmos a novos patamares de dignidade diante da vida e, consequentemente, promover ações mais dignas, né, do âmbito da virtude, né, que a criatura humana tanto necessita, tanto carece. Nesta palestra, nós vamos ter como tema a mulher, num contexto, né, que nós vamos falar sobre a mulher, principalmente nesse mês de maio. Mês de maio, que é tido como o mês das noivas, mês das mães, mês de Maria, segundo a crença doutrinária católica, né? Então nós vamos hoje conversar um pouco sobre a natureza da mulher e a lei de igualdade, né? O que é isto? Que natureza é esta? E o que significa esta lei de igualdade na própria existência da criatura humana na condição de mulher, correto? É importante que nós estabeleçamos uma condição histórica para que nós possamos ter a noção do próprio desenvolvimento evolutivo da criatura humana. Então, historicamente, a mulher tem enfrentado, no decurso dos tempos, aos diversos tipos de preconceitos, discriminações e violências de toda a ordem. Nós estamos vendo aí, um negócio sério, muito sério. Porém, a mulher chega ao momento contemporâneo, né, de pleno século XXI, trazendo na sua bagagem existencial ações que a distinguem no contexto da sociedade, como um ser dotado de capacidades que asseguram a sua condição de igualdade em relação a todos. Isso é importante frisar. A mulher não é inferior, a mulher não é um ser inferior, a mulher não é um ser dependente, a mulher é um ser altaneiro tão quanto o homem. Na grandeza que expressa, é possuidora de peculiaridade que nós admiramos e de suma importância na formação familiar, principalmente, encontradas somente no ser, na condição de mulher. Nós não encontraremos no ser não investido na condição de mulher situações peculiares para a formação
do grande grupo social que nós fazemos parte, que é a família. Muito bem, isso é importante buscarmos, né, a mulher nestas considerações. E quando nós falamos da mulher como este ser que traz nessa bagagem existencial capacidades, condições, desenvolvimento, que lhe dá a condição de igualdade, nós precisamos entender que aí nós estamos tratando da mulher na sua essência. Estamos tratando da mulher como ela realmente é. Antes de ser mulher, é o quê? Espírito imortal. E como espírito, princípio inteligente do universo, na sua condição geral de natureza. Isso é importantíssimo, pessoal. Vai mostrar o que? A mulher, sendo esse princípio inteligente, que é o ser espírito, na sua condição de natureza. Qual é essa natureza? A natureza fora da matéria. A natureza imaterial. Então, ela como espírito propriamente dito. E como espírito nós precisamos buscar, compreender, entender, saber a origem do espírito. Qual é a origem do espírito? A origem do espírito, criado pelas mãos de Deus, através da obra da criação, não é? Então nós vamos ver aí o espírito, ele sendo criado pelas mãos de Deus. Não é o pai e não é a mãe que cria o espírito do filho, mas Deus, né? Através da sua grande obra, da sua criação. Deus, ao criar o espírito, vai dar a ele as condições inerentes para que ele busque, com determinação, a condição humana, através das vidas sucessivas, para progredir intelectualmente e moralmente. Só que o momento inicial da procura pela condição humana é a encarnação. O espírito encarnou, não sabemos quando. Ele encarna homem ou encarna mulher. Isso que é importante saber. Então, por isso a natureza é espiritual. E encarnou, viveu, morreu. Outras existências será já a reencarnação, né? Mas esse processo de existir, ele tem a finalidade, que é promover, né, o avanço intelectual e moral do ser espiritual. Fato que ocorre nos mundos físicos. O espírito sai das mãos de Deus, mundo espiritual, tem necessidade de buscar a condição humana, através da vida física, então, mundos físicos, e onde ele vai desenvolver, nesta existência física, a vida de relação, norteada pela ação do livre-arbítrio. Porque o espírito, fora do corpo físico, ele tem uma percepção alargada. Quando ele cai no corpo físico, ele tem suas limitações. Muito natural. O corpo começa a funcionar como um anteparo, né, desta grande capacidade de visualizar que o espírito tem, a sua translucidez, né, fora do contexto da matéria. Ora, aí está o espírito na sua origem, né, que é as mãos de Deus,
pela sua condição de natureza que é imaterial, ele vai buscar a existência física, através de um corpo físico. Isso ocorre com todos os espíritos na trajetória evolutiva. Porém, este mecanismo de chegar à vida física depois do primeiro momento da encarnação é a reencarnação. E a reencarnação, diga-se de passagem, pessoal, ela nos traz o exemplo marcante da justiça de Deus para com todos. O que é isso? Aquilo que nós não conseguimos galgar, atingir na última existência, outras existências virão para nós nos aperfeiçoarmos. Porque se o objetivo é o aperfeiçoamento moral e intelectual, quem aprende tudo em uma existência de 80, de 90, de 100 anos? Ninguém. Nós vamos o quê? A cada existência acumulando as nossas experiências e nos alargando moralmente para poder entender a grandeza da obra de Deus cada vez mais e, ao mesmo tempo, participar ativamente destas obras. É esta a finalidade de Deus nos criar como espíritos. E esta situação que vai ocorrer pelas existências físicas, que chama-se reencarnação. Então, a reencarnação expressa a grande lei de igualdade, onde Deus oferece a todos a condição de poder avançar, e, acima de tudo, a lei de justiça. Porque demonstra veementemente isso a doutrina espírita nos traz, e através do mecanismo da ciência espírita é possível nós constatarmos, né? Então, a lei de justiça de Deus, que se opera pelo mecanismo da reencarnação, encontramos a presença dessa lei, porque aquele que foi ontem cerceado, aquele que ontem teve limitações, aquele que ontem negligenciou, morreu, não acabou. Pela imortalidade, ele tem acessibilidade ao mundo espiritual e, consequentemente, nos seus compromissos, se reorganizar para a nova existência e dar continuidade a corrigindo-as necessárias para o seu aperfeiçoamento. Isso é justiça, isso é misericórdia, isso é a presença de Deus em nossas vidas. É como o Mestre, né? Como Jesus nos fala, a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, cumpre-se a lei. Deus não precisa castigar ninguém. Está todo mundo aí vivendo esse momento de pandemia apavorado, porque é castigo de Deus. Não tem nada de castigo de Deus. Nós estamos enfrentando as necessidades, as condições necessárias que imprimimos pelas nossas atitudes, às vezes dos desvios, da indiferença, dos abusos. E as consequências não chegam. Mas elas chegam para nos castigar? Não. Chegam para nos reparar, para desbastar as arestas que nós criamos. E é o que nós estamos experimentando aí, né? Novos modelos de sociedade. Novo modelo de sociedade, não modelo de sociedade arbitrado pelo homem de forma aleatória, mas modelo de sociedade implementado pelas necessidades do vigor das virtudes, onde nós estamos experimentando, estamos sendo compelidos a experimentar a grandeza da convivência familiar, o respeito à individualidade alheia para que a nossa seja respeitada, não seja violentada. E se nós claudicamos, corremos o risco o quê? De sofrermos sanções seríssimas, de experimentar a angústia de um padecimento. Não é? Mas é Deus castigando? Não, é Deus mostrando ao homem. Então, nós precisamos tirar daí
lições memoráveis. Estamos o quê? Vendo e assistindo atitudes que nós jamais percebemos de espontaneidade e solidariedade. Por quê? Porque o fato atinge a todos, do mais afortunado ao mais humilde, está sofrendo as consequências da pandemia. Isso é o quê, pessoal? É castigo? Não, é o ajustamento. Nesse ajustamento mostra como a lei de justiça se opera. Estamos num processo de reencarnação, estamos aqui todos reencarnados, né? Experimentando esses momentos. Então, homem, mulher, né? Nas condições de criança, de jovem, de adulto, de velhos. Então, estamos aí experimentando. Estamos aí vendo o mundo tem um outro desenho. E é isso que nós precisamos, então, buscar. O aprendizado para colocarmos em prática e sairmos disso com mais sustentabilidade, com mais determinação, com mais doação, com mais sinceridade, com mais lealdade. Deixar as picuinhas, deixar as situações promíscuas menores de lado e vamos cultivar a essência que existe em cada um de nós como espíritos imortais. E graças a Deus, estamos aí atravessando, né? Muitos que estão partindo são os mártires desse contexto que servem de quê? De um referendo para o nosso respeito, um grande alerta para as nossas atitudes de indiferença que ainda estamos palmilhando. Tudo isso reflete uma lei de justiça harmônica, organizada, disciplinada, que não tem preferências. Cumpre-se na sua plenitude, no seu alargamento de ação. E a reencarnação, então, ela expressa essa lei de igualdade e de justiça. E nós vamos ver o quê? Ela sendo uma necessidade do espírito. A reencarnação é a necessidade do espírito, como a morte é uma necessidade do corpo físico. Por que isso? Ora, o espírito reencarna para quê? Para se educar, para se reeducar, para progredir, para avançar, para crescer, né? Para sair do átomo para o arcanjo. A reencarnação é para isso, né? Então, chega o espírito da vida física para poder se lapidar. Mas não poderia se lapidar no mundo espiritual? Poderia, mas é na vida física, exercitando o livre-arbítrio e as atitudes que irão evidenciar os méritos de cada um. Então, assim é a reencarnação. E a morte é uma necessidade do corpo físico. O corpo físico chega a um ponto em que ele se desgasta, em que o seu princípio vital começa a esvair-se e vem o fenômeno morte. Que muitos acham que morte é a punição de Deus, porque nós somos pecadores. Triste engano. Imagine, Deus criar uma lei, porque a morte é uma lei natural comum a todo ser vivo. Isso significa dizer o quê? Que tudo precisa ser transformado. E nós nos transformamos pelo mecanismo da morte, pelo mecanismo da reencarnação. Um completa o outro. É esse vai e vem. Por isso é que nós precisamos olhar, como estamos aí diante dessa situação, olhar a vida com mais grandeza. Porque nós precisamos promover a vida. Nós precisamos dar o direcionamento de uma vida mais digna e não banalizada como está. Por isso que a morte nos ameaça. Nós precisamos promover a vida para poder a morte, quando chegar no seu momento certo. E não, às vezes, antecipada, como nós estamos promovendo, e corremos o risco de adentrarmos a vida espiritual como suicidas. Esta
é a importância. Então, a reencarnação é uma necessidade do espírito, como a morte é uma necessidade do corpo físico, né? Ora, nós vamos ver que o processo reencarnatório explica as questões do espírito na condição de homem ou de mulher. Porque o que é a reencarnação? A reencarnação é como nós falamos aqui agora, né? É um processo de reeducação. E aí perguntamos, o espírito foi criado para avançar moralmente, intelectualmente. Aí ele foi criado homem. O espírito não é homem, nem é mulher. Né? O espírito, ele é espírito assexuado. A condição de gênero é a condição para poder se instituir o grande mecanismo de preservação da espécie humana. Então, o espírito precisa chegar à vida física em um corpo investido da condição de homem ou da condição de mulher, conforme for as suas necessidades de progresso, de evolução. Imaginemos que todos reencarnassem homem, só homem, que todos reencarnassem só mulheres. Como estaria a bagagem desses seres? Como? Experiência só como mulher? Experiência só como homem? E é onde nós vamos ver, né? Às vezes, aí os intolerantes, os desarraigados, arrogantes, de que mulher é isso, que mulher é aquilo, e eu costumo sempre direcioná-los da seguinte forma: calma, meus amigos, calma, meus irmãos, chega de machismo, calma, 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 calma que a reencarnação está aí. E comecem, em vez desse machismo todo, comecem a exercitar as suas capacidades mentais para a saia bem rodada que pode estar lhe aguardando. Porque o espírito que hoje está animando o corpo de homem pode ser o mesmo que vai amanhã, numa outra existência física da reencarnação, animar um corpo feminino, de mulher, conforme for a necessidade dele no progresso diante das leis de Deus. Então ninguém foge do mecanismo que é o mecanismo do progresso, o mecanismo de se crescer para Deus. E a reencarnação, ela vai nos trazer esta grandeza, né, de olharmos a mesma como uma lei natural em que a oportunidade que permite a alguns escolher as provas que necessitam enfrentar para o seu aprimoramento. Alguns, muitos, a grande maioria, vão escolher. Outros são compulsoriamente designados. Quem são? Muitas vezes espíritos que escolhem, podem participar da programação reencarnatória. Tem outros que ainda não adquiriram a condição de discernimento adequado para poder medir e aquilatar o que deve realmente enfrentar como primazia de educação. Esses são encaminhados compulsoriamente, né? E a reencarnação, ela ainda nos traz de modo muito forte a questão de que nem todos, como nós falamos, vai participar dessa elaboração, né? Aqueles que têm já um discernimento, a consciência do que deve abraçar para o seu crescimento, vai. Então, olha, meu filho, você teve sempre suas existências. Está na hora de exercitar o lado afetivo, o lado amoroso, a experiência da maternidade. Que tal? Então é assim, minha gente. É progresso, é capacitação.
o espírito. Então, dessa forma, nem todos participam da elaboração do corpo físico que vai lhe servir de instrumento para o cumprimento do gênero de vida escolhida, né? Aqueles que têm já uma certa bagagem vão participar. Então, olha, está na hora de eu experimentar a condição da maternidade, né? E é onde nós vamos ver isso sendo muito bem elucidado, muito bem esclarecido pela doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, na questão 201. A questão 201, ela se refere ao momento em que o grande missionário Allan Kardec formulou para o mundo espiritual a pergunta sobre a questão de existência de homem e de mulher, né? Quando ele pergunta ao mundo espiritual, faz a seguinte pergunta, ele questiona da seguinte forma. Ele então diz o seguinte: em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? A resposta não foi dada por um espírito, mas pelo mundo espiritual. Por isso que a doutrina espírita é esta universalidade de informação, porque as respostas que aqui chegaram pelas vozes dos espíritos em vários momentos, em momentos diferentes, por médios diferentes, locais diferentes, né? E o que é que eles respondem para essa pergunta de Allan Kardec? Então eles dizem assim: de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, olha só o que mostra que tanto homem como mulher são espíritos, são seres iguais, nascidos da mesma forja, saído das mãos de Deus com os mesmos direitos, com as mesmas capacidades. Significa dizer que ninguém tem direito de estabelecer preconceitos, violências, né? E a intolerância de menosprezo para a mulher como ser inferior. Vamos acabar de uma vez por todas, minha gente. Graças a Deus evoluímos muito, chegamos a já um consenso que isso não é tão forte como já foi, mas ainda é muito prevalente. Muito prevalente. Então, precisamos extinguir isso. E aí os espíritos dizem: de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Dessa forma, não existe supremacia de origem entre homem e a mulher. Que tal? Não, já disse o quê? Aquilo que Jesus já tinha falado. Todos são iguais diante de Deus. Quando Jesus assim se manifestou, ele estava dizendo: todos são espíritos imortais, nascidos das mãos de Deus, filhos do meu Pai. Pronto, acabou, minha gente. E ainda nós assistimos tanto besteirol, né? Feminismo, que mulher tem que ser assim, mulher tem que ganhar menos. Acabar com isso, pessoal. Vamos estabelecer uma nova ordem de sociedade dentro do respeito, dentro da dignidade, dentro da atenção para com todos. E cada qual se distinguindo pelas suas capacidades de elaborar os seus contextos de execução da vida prática. Isso sim. Isso sim. Então, todos merecem respeito. E respeito pela sua condição, que são as condições que envolvem a todos, né? E é onde, então, diante dessa realidade, dessa igualdade, nós vamos ver a grandeza de ser mulher. Isso é muito importante, pessoal. Através do mecanismo reencarnatório, encontramos o espírito
conforme for as suas necessidades na condição de mulher, trazendo qualidades próprias. Olha só, é inerente à condição do espírito como mulher. Qualidades próprias. Que qualidades esta? A qualidade de ser mãe, a qualidade de ser amiga, a qualidade de ter uma sensibilidade, um afeto mais depurado, a sensibilidade de uma percepção mais aguçada, mais discernida, e que a mulher, nessa busca de igualdade por coisa transitória e efêmera, às vezes está se afastando, e que nós estamos sentindo a humanidade carecendo desse lado virtuoso da mulher. Porque o bruto, ele existe pela ausência da singularidade maternal de dizer assim, meu filho, meu querido. Isso a mulher faz com muita propriedade e está nela. Está nela. Ela traz essas qualidades próprias que permitirão ajudar sempre o seu semelhante. Sua imagem, a imagem da mulher, reflete, pessoal, uma sensibilidade incrível, transformando de uma forma majestosa, transforma-se em uma constelação de brilho esplendoroso, espalhando as virtudes de amor, de carinho, de atenção. Isso é inerente à mulher, pessoal. Isso é inerente à mulher. Nós vamos ver, dentro desta grandeza que cerca a mulher, o papel dela no seio familiar, de fundamental importância, devido à sua grande capacidade, encontramos a mulher desenvolvendo na sociedade diversos papéis. Negue. Nós vamos ver o quê? A mulher como educadora. Até um homem educador tem. Agora vai ver. Não vou falar de capacidade. Tem capacidades mesma? Tem. Porém, ela tem mais algo que realmente fornece o aconchego de mulher diante do seu educando. É bem diferente, né? Quem não tem saudade da professora lá nos idos da escola primária? Teve um professor, merece todo o nosso respeito, foi zeloso, foi cuidadoso, mas a professora, ela era o quê? A representação e a manifestação do que nós tínhamos em casa. Quando chegávamos na escola, encontrávamos a nossa mãe na escola, a professora. Não é assim? Então, ela como educadora exercita sentimentos nobres de paciência, de compreensão e esclarecimento para com os seus educandos. É assim que se comporta. Podem perceber, observem. E triste. Hoje, quando nós encontramos, talvez, as pessoas se afastando desta arte do educar, né? A educadora nata não pode ficar ausente, não pode desaparecer. Nós vamos ver o papel da mulher como esposa, pessoal. Desenvolve-se sentimentos de amor, solidariedade e fraternidade como pontos básicos na estrutura familiar. A mulher tem esta capacidade. Pessoal. Transformando a tarefa difícil do matrimônio. Quando eu digo a tarefa difícil, não é porque o matrimônio seja o caos, não. É porque envolve criaturas
nas suas individualidades, com as suas aptidões, com os seus sentimentos, com as suas cargas emocionais diversas. Então o matrimônio aí passa a ser o quê? Este grande momento de ponderação, de lapidação, de encontro, de comprometimento, de cumplicidade. Por isso que é o quê? A tarefa difícil do matrimônio em uma oportunidade altamente redentora. Isso é que precisa ser mostrado, isso é que precisa ser falado, isso é que precisa ser levado para a educação, para que as pessoas não estejam aí buscando a vida a dois com essa vulnerabilidade. Se der, Deus, se não der, segue mais adiante. Nada contra o direito de cada um em exercer seu livre-arbítrio, mas antes, né, vamos estabelecer em nossas vidas o princípio dos valores, os valores que nos garantem a sustentabilidade diante da vida. Nós observamos aí a mulher no seio familiar como mãe. Pessoal, essa figura que está ficando tão banalizada, as pessoas estão indo para a maternidade como um ato mecânico, como um resultado de um momento efêmero. E ser mãe é revelar-se pela energia e lucidez salutar que aplica com afeto, carinho e responsabilidade para com seus filhos, fazendo com que cresçam para Deus. Olha que responsabilidade. Quando nós hoje estamos vendo, às vezes, muitas mães decepcionadas com seus filhos, porque lhe faltaram essa determinação, a energia, a lucidez, não é o autoritarismo, não. Mas aí vem as desculpas. Por isso que está aí hoje a pandemia, obrigando todo mundo a estar junto, e já tem gente que está em ojeriza, já tem outros não que se descobriram, como está sendo bom eu estar ao lado dos meus filhos, estar ao lado do meu esposo, e muitas. Como está sendo bom, me faltava essa oportunidade de eu sentir realmente como o importante de ser mãe. Graças a Deus, muita gente está assim. Mas tem outros não, que estão em depressão, porque está dentro de casa. Essas são aquelas que ainda não perceberam o seu grande valor como mulher. E que têm seus valores, sim. E que são capazes, e que têm condições. E estão olvidando. Mas elas serão amparadas e os exemplos lhe tocarão mais adiante, sem sombra de dúvida. Nós vamos ver nisso tudo, pessoal, para que nós possamos fechar, é que na tarefa da natureza da mulher e a sua lei de igualdade, ela se iguala como espírito, nas suas capacidades, mas na hora que ela, como mulher, como espírito, adquire a condição e a capacidade e que vai lhe diferenciar dos outros. Dos outros que eu falo, dos outros espíritos na condição de homem, a grande capacidade da maternidade. Maternidade, aí está a grande marca do espírito investido na condição de mulher. A maternidade que permite a receptividade daqueles que estão no mundo espiritual, aguardando a oportunidade da reencarnação para poder progredir para Deus. Por isso que os espíritos, antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus, ouviu, pessoal? Mamães, ao gerar o vosso filho, antes de gerar os vossos filhos, pensem e peçam a Deus, por misericórdia, o amparo de trazer aqueles que precisam e que você, mamãe, pode conduzir para a senda do bem. Pensem na grandeza da maternidade.
que é a grande oportunidade de chegada daqueles que necessitam progredir, como todos nós estamos aqui progredindo, vindo do mundo espiritual para o mundo físico através da grande dádiva que é a capacidade da mulher ser mãe, a maternidade. Então, a maternidade expressa. A maternidade é esta expressão sublime realmente. Expressão sublime de virtudes que a vida reserva ao espírito encarnado na condição de mulher. Ao ter a oportunidade da experiência de ser mãe e poder praticar os sentimentos de amor, carinho, ternura, respeito, zelo e responsabilidade para com aqueles que Deus te confiou como filhos. Eis a expressão sublime da maternidade. Eis a importância da mulher no contexto da vida, ou seja, a sua importância no todo, este ser monumental. Pela sua natureza de espírito imortal, ela é filho de Deus, como todos. Pela sua natureza de espírito imortal, ela goza dos mesmos recursos da misericórdia de Deus pelo princípio de justiça e da lei de igualdade. Então, mulher, segue na tua jornada decisiva de engrandecimento para Deus, cultivando as virtudes e espargindo na caminhada, na estrada que lhe conduz vida fora, os sentimentos do afeto, do carinho, da solidariedade e do exemplo de ser digna diante de Deus. Parabéns a todas as mulheres e parabéns à instituição Tio Ormindo, mais uma vez, pelo aniversário. E que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo nos ampare sempre. Eu gostaria, de, ao encerrar esta exposição, promover aqui um momento de reflexão pessoal, por esses momentos que a humanidade está aí enfrentando. Vamos ao som desta música que nos acalma, elevar os nossos pensamentos a Deus. E vocês que frequentam a casa do Tio Ormindo, aqueles que não frequentam, se acomodem em seus assentos, como vocês estão aí, e em uma posição descontraída. Vamos refletir um pouco, elevando os nossos pensamentos para Deus. Vamos pedir aos nossos irmãos passistas que devam estar assistindo a esta palestra, que pela capacidade da doação, direcione os seus pensamentos para receberem a permissão do alto e poder espargir as energias do passe sobre todos que estão agora nos assistindo. O passe, como este grande recurso energético que irá espargir mundo afora e nas suas vibrações benfazejas, possa envolver a todos os irmãos necessitados que se encontram em dor, que se encontram no desespero, nas aflições. É como o Mestre disse: bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. E vamos vibrar na harmonia sincera do amparo. Vamos vibrar por esta humanidade nesse exato momento. Teu concurso agora dos trabalhadores abnegados da senda do bem, do mundo espiritual, a nos assistir e a levar a todos os irmãos a misericórdia da paz, a misericórdia do bem,
da saúde e da felicidade de consciência de cada um. Que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo envolva a cada um de nós, nas nossas consciências e nos nossos corações, pessoal. Muita paz, muita paz, muita paz.